Curitiba anunciando uma contratação pro ataque, o Remo encaminhando a contratação de um atacante argentino de peso para a Série A, Flamengo muito perto de Paquetá, Ryan pode estar de saída pro Vasco, Atlético Mineiro querendo um centroavante, isso pode indicar um recomeço de Hulk no Fluminense? Vamos falar das principais movimentações do mercado agora, então vamos embora, mente marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, sou eu, Diogo Cunha, para falar sobre o mercado da bola novamente, né? Pulamos um dia porque não tivemos muita movimentação no dia de ontem, mas hoje estamos de volta, tá? A gente vai falar aqui de contratação sendo anunciada no Remo, no Curitiba, Paquetá perto do Flamengo, Ryan recebendo proposta milionária da Inglaterra aí, podendo deixar o Vasco, Atlético Mineiro, Inter, Grêmio, Fluminense, Avaí se reforçando também. Vamos falar aí das principais movimentações do mercado. Não deixa de se inscrever no canal, essa é a parte mais importante. Se inscreve, deixa a curtida, aquilo que você já sabe. Vamos começar aqui pela bomba do dia, que é o quase acerto entre Flamengo... Deu uma travada aí, mas vai voltar, né? Voltou. O quase acerto entre Flamengo e o West Ham, meu camarada, por Paquetá. A transferência deve ser concluída na casa dos 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Então o Flamengo já vai atropelar o recorde do Cruzeiro, que acabou de comprar o Gerson como a maior contratação da história do futebol brasileiro. O Flamengo já vai meter uma de 40 milhões de euros, já vai subir em 10 milhões de euros. O futebol brasileiro tá com grana, hein? Eu lembro quando o Real Madrid contratou o Vinícius Júnior do próprio Flamengo por 45 milhões de euros, a gente falou, nossa, isso é muito dinheiro. E agora um clube brasileiro tá colocando na mesa 40 milhões de euros para trazer um meia da seleção brasileira de 28 anos. O Paquetá quer voltar ao Flamengo, já pediu ao técnico do West Ham para deixar. E agora haverá uma reunião, que é a etapa considerada mais complicada. Por quê? O que falta ainda para destravar a vinda do Paquetá para o Flamengo? O West Ham considera o Paquetá um dos principais jogadores do time, não quer liberar ele até o final da temporada. Então uma das pedidas do West Ham é a seguinte: deixa ele aqui até o final do campeonato inglês, depois ele vai jogar no Flamengo. Mas o Flamengo não quer permitir isso, o Flamengo quer o jogador agora. E pode ser que o West Ham não libere, porque o West Ham nesse momento está na zona do rebaixamento da Premier League e conta com o Paquetá para se livrar do rebaixamento. Então falta alinhar com o West Ham isso. O West Ham não quer se desfazer do jogador nesse momento. Falta destravar isso. Vamos ver quem é que vai ceder, se vai ser o Flamengo ou o West Ham, mas o Paquetá deve chegar no Flamengo, seja agora no início do ano ou no meio do ano. Outro anúncio muito importante é que Ryan se acertou com Bournemouth. Também time inglês da Premier League aceitou a proposta do Bournemouth. Se você quiser saber minha opinião, cara, esses jogadores aí, vamos falar de André, volante do Fluminense, que foi parar no Wolverhampton, no próprio Ares, que foi parar no mesmo Wolverhampton, agora no Paquetá, que tá lá no West Ham. O Ryan vai pro Bournemouth. Cara, os atacantes brasileiros de destaque há pouco tempo atrás iam pro Barcelona, como o Vitor Roque, iam pro Real Madrid, como o Rodrigo, iam pro Milan, iam pro Chelsea, como o Estevão, ia pro Liverpool. Meu irmão, agora os caras estão deixando o time grande brasileiro para ir para Bournemouth. Aí é brincadeira com a minha vida, né? Mas enfim, o atacante aceitou a proposta, contrato de 5 anos para jogar a Premier League por 35 milhões de euros. É o que o Bournemouth ofereceria ao Vasco. Em caso de acerto, será a maior venda da história vascaína. Ryan vale mais, tá? Atacante promissor, muito jovem, 35 milhões de euros é pouco pelo Ryan. Vocês viram quanto que o Cruzeiro estava querendo pelo Caio Jorge, estava querendo 50 milhões de euros. Ah, mas o Caio Jorge já chegou na seleção, o Caio Jorge já foi artilheiro do campeonato. Ok, mas o Ryan tem potencial para isso também. Ele é mais jovem que o Caio Jorge, né? Então, apesar de ser 19 anos que tem o Ryan, apesar de ser ali um valor bastante expressivo, né? É menos do que o Ryan vale, tá? O Vasco tá precisando de grana, né? O Vasco já recusou uma proposta do Zenit de 31 milhões de euros. Na ocasião, o Vasco pediu 50 milhões de euros para negociar com os russos. O Borussia Dortmund, aí sim, é melhor que Bournemouth. Ah, mas Premier League, não importa, cara. O Borussia Dortmund projeta jogadores muito acima do que o Bournemouth faz, né? O Borussia Dortmund já projetou Lewandowski, já projetou Haaland, já projetou Aubameyang, enfim, né? Bellingham. Então assim, cara, o Bournemouth não chega nem aos pés do Borussia Dortmund em nível europeu, né? O Borussia Dortmund foi vice-campeão da Europa há 2 anos atrás, aí, né? Vice da Champions League pro Real Madrid. Mas é o 15º colocado da Premier League, o Bournemouth, né? Então assim, cara, não...
Meu cara, assim, ok, o Ryan se deslumbrar com jogar na Premier League, mas tá na hora da rapaziada ter um pouco mais de noção na mente que é melhor você jogar no Vasco do que no Bournemouth, cara. É melhor você jogar no Vasco do que no... Eu ia falar Basco. Do que no Bournemouth, tá? Não tem a menor condição. Mas enfim, eles estão se reunindo, Ryan, empresários e dirigentes do Vasco estão se reunindo para saber se aceitam ou não. O Ryan deve demonstrar o interesse ao Vasco de ir, né? Vamos ver se ele vai bater o pé e falar que quer sair, que aí não tem muito que o Vasco possa fazer, né? Se o jogador quiser ir, o Vasco deve liberar o jogador para que ele assine com o Bournemouth. Bournemouth seria ali na casa dos 208 milhões de reais, convertendo na cotação do euro de hoje, meu camarada. Então, cara, ficaria triste com essa negociação, tá? Torço para que o Ryan permaneça no Vasco para essa temporada aí. Ainda mais para ir para um clube muito menor do que o Vasco, né? Falar de coisa boa, cara. Vasco, né? Falar de coisa boa pro Vasco, né? O Vasco aí muito próximo de contratar o Brenner. Centroavante Brenner. Muito jovem também ainda. Pedida de Fernando Diniz. Deve chegar vindo aí da Udinese. O Brenner estava aí na MLS, no Cincinnati, se eu não me engano. Esse uniforme aqui é do Cincinnati, se eu não me engano. Ele jogou por lá. O Vasco queria pagar 3 milhões de euros e mais um ano, mais 1 milhão de euros em bônus, parcelado em 3 anos. A Udinese não aceitou isso e ela quer ali 6 milhões de euros. Que é 6 milhões de euros, é o que a Udinese quer, mas aí o Vasco propôs aumentar para 5 milhões de euros, pagando em parcelas até 2028. E aí os italianos cederam e aceitaram algo mais próximo do valor pedido originalmente, cara. Brenner, que foi destaque no São Paulo ali no campeonato de 2020. São Paulo quase venceu aquele campeonato, atacante de 25 anos. Fez uma boa temporada somente no São Paulo. Vamos ver se vai valer o investimento do Vasco. Tá trazendo... Cara, eu não concordo com times que fazem investimentos altíssimos por conta de uma pedida de um treinador, tá? Eu, como torcedor do Fluminense, que vivi Fernando Diniz, que pediu Douglas Costa, pediu Renato Augusto, pediu Felipe Melo. Felipe Melo até deu frutos, mas Douglas Costa, Renato Augusto, essa rapaziada aí que nada fez no Fluminense, só rendeu o prejuízo e ficaram aqui depois que o Fernando Diniz foi demitido, não concordo em investir alto em jogadores que só aquele treinador sabe mexer. Mas o Brenner é uma boa aposta. Então 5 milhões de euros numa aposta nesse momento do Vasco, não sei se vale, mas é um reforço chegando aí pro Vasco para temporada aí que se inicia, já se iniciou, né? Mas o Vasco titular vai começar só lá depois do dia 20 no Campeonato Estadual, e dia 28 já tem Campeonato Brasileiro, a estreia do Vasco. O Brenner deve chegar, já tá com ritmo de jogo, né? Tava ali no meio da temporada e já deve chegar apto a jogar. E o Vasco também comprou Andrés Gomes, né? O ponta colombiano, por 4 milhões e meio de euros. Esse sim vale muito, esse já desempenhou aqui no Brasil. Para mim foi um dos melhores jogadores do Vasco ali. Acho que foi o melhor jogador do Vasco, tá? Não na temporada, mas especificamente naquela janela das semifinais da Copa do Brasil. Semifinais e finais da Copa do Brasil. Para mim o Andrés Gomes foi o melhor jogador do Vasco. Bagunçou tanto o Samuel Xavier ali pelo Fluminense quanto o lateral do Corinthians. Andrés Gomes foi o jogador mais perigoso do Vasco ali naquela reta final de Copa do Brasil no vice-campeonato. E ficará no Vasco, grande notícia, tá? No Coxa, cara, você, torcedor Coxa Branca, pode ficar tranquilo. Vocês estavam me perguntando se Breno Lopes ia ser anunciado ou não. Está aí, está anunciada a contratação mais cara da história do Coritiba. Atacante de 29 anos, chega do Fortaleza por 15 milhões de reais, sob 50% dos direitos econômicos do... Não, desculpa, 100% dos direitos econômicos do Breno Lopes. A diferença é que 50% desse valor fica no bolso do Fortaleza e 50% fica no bolso do Palmeiras. Mas o Coxa comprou os 100%. Tá aí o Breno Lopes vestindo... Ah, tá bonita essa camisa do Coritiba, hein? Nossa senhora, com essas marcas d'água aqui, né? Diadora mandou bem nessa camisa, tá muito bonita. Tá lá o camisa 77 aí. O Breno Lopes chegando num Coritiba que está se reforçando muito bem. Tinga já estreou, foi muito bem. William Oliveira estreou, foi muito bem. Pedro Rocha estreou metendo gol. Vamos ver. Tô com alta expectativa nesse time do Coritiba para essa temporada de 2026. Vamos ver o que rende e o que não rende. O Remo também anunciando ainda não, mas tá certo já, tá? Esse jogador aqui já está certo. Remo 100% lançou essa notícia, também confirmei, apurei e confirmei essa notícia de que o Remo está certo com o centroavante argentino Rafael Monte, meu camarada. Rafael Monte, 26 anos, estava ali no Vinotinto do Equador, foi destaque
na campanha do time na Série A equatoriana, é visto como uma das principais apostas do Remo para essa temporada, mas é um cara que chega com números muito expressivos, tá? Em 35 partidas na última temporada, 30 como titular, ele fez ali bastante minutos, né? 77 minutos, marcou 18 gols e 4 assistências. Qual a única ressalva que eu quero fazer quando se contrata jogadores de ligas com intensidade muito menor do que o Brasil? O cara fez 35 partidas em um ano. Tem noção disso? O cara fez 35 partidas em um ano. Estou chamando a sua atenção para isso porque é o seguinte, cara, o Remo vai jogar no mínimo 38 partidas no Campeonato Brasileiro, mais 2 na Copa do Brasil, já são 40 partidas no ano, mais umas 12 no Campeonato Estadual, já vamos para 52. Então assim, o Remo vai jogar pelo menos 50 partidas nessa temporada. Então, e num ritmo elevado do que o Monte estava acostumado no Campeonato Equatoriano. Mas o cara fazer gol, o cara sabe, né? Diretoria Azulina trabalha para fechar a negociação envolvendo os direitos do atleta, que está avaliado em aproximadamente 815 mil dólares, meu camarada. Tratativas são acompanhadas de perto por Juan Carlos Osório, o técnico do Leão Azulino, que deu ok para sua contratação. Rafael Monte deve desembarcar em Belém como o novo artilheiro do Remo, substituindo ali Pedro Rocha, né? Então, vamos ver. Você tá animado com a contratação de Rafael Monte? Calma, cara. Calma que é uma aposta. Tem que dar tempo pro cara. Tem que dar tempo pra esse cara se ambientar com o futebol brasileiro, que o negócio aqui é doido, meu camarada. Tem que dar tempo. Ele vai sentir um pouco, mas gol o cara sabe fazer. Bota lá o cara na área que ele vai fazer os golzinhos dele. Vamos ver se intensidade física ele terá também. Outro que foi anunciado, esse sim foi anunciado pelo Remo, é Marlon, né? Já tinha falado que ele estava certo, zagueirão de 33 anos, ex-Ceará, um cara que chega com uma moral de titular no Remo, tá? Para reforçar e trazer muita experiência de Série A. Ele disse o seguinte com a camisa do Remo: muito feliz pela oportunidade de vestir a camisa do Remo nesta temporada. Ansioso para encontrar o torcedor azulino em campo. Ele que é carioca, né? Carioca aí, revelação da base do Flamengo, né? O Marlon aí, zagueirão alto, muito bom na bola aérea, chega para reforçar o clube do Remo, que começa a trazer reforços mais tarimbados, né? Os caras mais encorpados para disputar uma Série A, começa a elevar o nível do seu elenco. Passando nas rapidinhas agora, cara, Inter encaminhou a contratação de Rodrigo Villagra, aquele meio-campista volante argentino clássico, estava no CSKA, o cara marcador, muito raçudo, não desiste nunca de uma bola. Eu não vou comparar ele com o Guinha Azul não, tá? Não vou ser maluco de fazer isso com a torcida do Inter, mas é um cara que acredito ter as principais valências para dar certo no Internacional, um cara de muita raça, um volante muito marcador, e ele está chegando para reforçar o Inter. Outro que está na mira do Inter, né, é o Alejandro. Torcedor do Vitória que estiver assistindo esse vídeo vai se lembrar, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024, vestindo a camisa do Vitória. Alejandro, que está também no CSKA, tem ali o interesse do Inter, tá? O Inter tá ali tentando fazer a contratação de um centroavante para essa temporada. No Grêmio, meu camarada, o Grêmio que já trouxe o TT, agora colocou o Bitelo no radar, tá? Bitelo também ex-Grêmio, jogador do Dinamo de Moscou. Cara, jogador que o Botafogo tá tentando trazer nas últimas 3 janelas e o Dinamo Moscou não libera o Bitelo. 20 milhões de euros é o que o Botafogo já ofereceu e o Dinamo não aceitou nas últimas janelas, tá? Ele quer agora ali a pagamento da multa de 18 milhões de euros a partir de julho, caso ela seja paga. Então, assim, o Grêmio sabe que valores altos são envolvidos nessa negociação, mas é um grande jogador, tá? Bitelo é um grande jogador, seria um reforço magnífico pro Grêmio. Falando de Atlético Mineiro, cara, Lucas Torreira, hoje no Galatasaray, foi mencionado como alvo do Galo. Tá um pouco desmotivado, quer estar mais perto de casa. Não é o Atlético Paranaense, tá? É o Atlético Mineiro. Está fazendo um esforço muito grande para pagar o mesmo salário que ele recebe no Galatasaray, cara. Quem falou isso, cara, foi o empresário do Torreira, né? Torreira, uruguaio, foi já da seleção uruguaia aí por um bom tempo. O Atlético Mineiro está envolvido nessa negociação. 29 anos, disputou a Copa do Mundo de 2018 e 2022, pode estar aportando no Galo. Outra contratação que o Galo está indo atrás, e essa aqui chama um pouco a atenção, é Matheus Cassieira, destaque do Zenit, centroavante. Por que isso aqui acaba chamando um pouco a atenção, né? Ele que marcou 42 gols nas últimas 3 temporadas, um dos alvos do Galo, tá? Ele já fez 6 gols nessa temporada em 15 partidas. Cara, porque isso aqui pode indicar uma saída do Hulk, né?
Pode ser que ele chegue pra posição de centroavante ali. O Hulk faz centroavante, mas também não faz. E o Hulk tá com o nome muito movimentado no mercado. E o Atlético agora está negociando com Matheus Cacieira, atacante centroavante aí na mira do Atlético. E infelizmente isso acaba trazendo essa situação aqui. Fluminense retoma... Não aguento mais essa novela, meu camarada. Já não aguento mais. Fluminense retoma conversas com o Hulk e anúncio pode acontecer nas próximas horas, cara. Segundo informações do jornalista Rafael Paiva, do Camisa Tricolor Podcast, as conversas entre Fluminense, Hulk e Galo foram retomadas nesta quinta-feira e avançaram de forma significativa para que o jogador seja novo reforço do Fluminense na temporada. Ele diz também que as partes estão próximas de um acordo e um anúncio oficial pode ser feito nas próximas horas. Aqui está o anúncio no Twitter do podcast Camisa Tricolor. Cara, eu já não aguento mais, eu me abstenho de comentar isso aqui. Eu acho que o Hulk vai sair do Galo? Eu acho que vai. Se ele vai pro Fluminense ou não, eu não sei. Mas ninguém aguenta mais essa novela. E no Avaí, meu camarada, Paulo Vitor Volante, ex-Galo, atleta de 21 anos, está encaminhado para reforçar o clube aí nessa janela. Então o Avaí investindo muito pesado em jogadores jovens e baratos, mais promissores. Esse time do Avaí pode dar muito certo, é um time barato, mas pode dar muito errado também. Vamos acompanhar de perto a Série B do Avaí, mas mais um garoto jovem promissor chegando. Comenta aqui embaixo qual contratação você acha mais bombástica dessa janela de fim de ano. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.